Seguindo aqui a nossa discussão, eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão da consciência de classe. E eu vou abordar essa discussão principalmente em cima da teoria marxista. O que é curioso é que o Marx falou muito sobre classes sociais, inclusive o motor da história para ele era a tal da luta de classes. Mas, curiosamente, o Marx não chegou a dar uma definição de classe social. Parece que quando ele morreu, ele estava trabalhando nessa definição. Mas, embora ele não tenha definido com precisão esse conceito, a gente consegue deduzir o que o Marx entendia por classe, considerando os seus escritos como um todo. Bom, um dos momentos mais importantes do pensamento marxista é justamente quando ele trata dessa questão da consciência de classe. E o que seria a consciência de classe? Seria a percepção do próprio papel na sociedade e nas mudanças sociais. Pode parecer um pouco óbvia essa definição, como se todo mundo tivesse consciência de classe, mas na verdade poucas pessoas têm. E o Marx explicava por quê. Existem obstáculos para que a gente realmente tenha a percepção do nosso papel no mundo. E o obstáculo principal é a alienação dos indivíduos pela mercantilização das relações sociais e das relações com a natureza. O trabalho humano muitas vezes aliena o indivíduo que não tem controle sobre a sua própria produção. E como todas as relações passam a ser mercantilizadas, tudo é transformado em mercadoria, tudo é transformado em dinheiro, a gente tem mais dificuldade para compreender de fato o mundo à nossa volta. Ora, quando a gente pensa, por exemplo, em movimentos sociais, quando a gente pensa no movimento sindicalista, quando a gente pensa em atitudes como uma greve, uma manifestação qualquer, é um momento em que as pessoas parece que demonstram essa consciência de classe. E é muito mais difícil, evidentemente, para os trabalhadores terem essa consciência. Agora, retomando a ideia de classe, estamento e casta, a gente pode pensar também numa consciência de estamento. E isso é uma proposta teórica principalmente de Max Weber. O Weber ele é o grande estudioso disso que ele chama de consciência de estamento. E qual é a diferença da consciência de estamento para a consciência de classe? Bom, no estamento, a identificação como membro do grupo não se dá por uma relação financeira, mas sim por causa de rituais, por causa de símbolos, por causa de linguagens. Fazer parte de um estamento é, na verdade, ter honra e prestígio. E as pessoas que fazem parte deste estamento têm padrões de consumo semelhantes, se vestem de maneira semelhante e agem de maneira semelhante. Eu dei o exemplo do estamento na sociedade feudal, mas hoje, quando a gente pensa nas Forças Armadas, eu falei disso já, quando a gente pensa na religião, quando a gente pensa em certos grupos sociais, existe uma certa satisfação em fazer parte dele. E as pessoas desse grupo passam a se identificar por esses comportamentos comuns. Portanto, a consciência de estamento normalmente é mais atingida do que a consciência de classe. Bom, e a gente podia pensar também numa certa consciência de casta. Talvez fosse melhor até usar aspas aqui, porque nenhum sociólogo importante chegou a falar explicitamente do que seria essa consciência de casta, até porque é o estamento fechado que gera uma casta para o Weber. Talvez indiretamente, então ele abordou essa questão, mas a casta, como eu já falei, ela não permite mobilidade social. Existe um fechamento étnico-religioso que pode gerar racismo. E por quê? Porque a pessoa pertence a uma casta por linhagem hereditária. Existem tabus. Os casamentos só podem ocorrer endogamicamente, ou seja, dentro do próprio grupo social. O que acaba sendo curioso, vamos pensar na sociedade de castas na Índia, é que mesmo quem está nas castas mais baixas costuma ter um certo orgulho
de pertencer a ela. Bom, e também não podia ser diferente, afinal ninguém muda de casta durante uma vida. Agora, é claro que entre a consciência de casta, de estamento e de classe, a mais importante é a de classe. Vamos ter 2 exercícios envolvendo essa questão da consciência de classe, dos movimentos sociais, da desigualdade social. Tenta fazer os 2 testes que eu coloquei aí. Vamos lá?